Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo resenha que eu vou fazer aqui no canal. E hoje eu vou tratar sobre o livro que é uma reunião de contos do escritor Trindade Coelho. Ele é um português, chamado o livro Os Meus Amores. Trindade Coelho é muito conhecido em Portugal. Na verdade, ele ocupa um espaço de relativíssimo destaque por conta desse livro chamado Os Meus Amores, no qual ele ganhou destaque por essa escrita no realismo. E nesse livro aqui contém vários contos que são considerados clássicos que Trindade Coelho escreveu. Esse livro eu tenho é da editora 3, é um livro de capa dura, muito lindo, e é o 31º do lançamento que eles lançaram de obras imortais da nossa literatura. Bem, a história que hoje eu vou contar, sinceramente não faz meu tipo de história devido ao peso que ela traz com o seu fechamento, com a sua abertura. Contudo, é uma história que eu acabei lendo, fui atraída pelo título, do qual também eu estava passando, tive que passar de histórias para histórias, até que eu cheguei a essa história. Bem, o nome do livro desse conto que Trindade Coelho escreveu, chama-se Vas Victoribus, e ele destinou a Maria Lucila. Vas Victoribus também pode ser, em outras traduções, podem estar Vai Victoribus, e significa Ai dos Conquistadores. Bem, eu joguei aqui no Google e apareceu essa tradução, esse significado. Bem, essa história, ela tem um personagem principal e uma outra pessoa que assombra esse personagem principal. Bem, o personagem principal chama-se José Gaio, e a história começa com ele em uma tempestade, na verdade, em ele andando naturalmente, quando o tempo fecha-se muito rapidamente, e ele começa a ficar com medo por conta dos trovões, relâmpagos, por conta de ficar tudo escuro, e ele ver somente ser guiado pelo rumo. E ele só conseguia enxergar ali, porque ele estava indo pelo rumo, ele só conseguia ver o que estava à sua frente quando via um relâmpago muito claro e fazia com que ele enxergasse. Bem, ali onde ele estava, encontrava-se uma cruz negra muito grande, o qual ele morria de medo de passar por perto. Contudo, ele tinha que passar porque estava no meio do caminho dele. Nisso, ele ouvia vozes que gritavam ele, ó José Gaio, ó José Gaio. Bem, tenho para mim que essas vozes eram vozes que gritavam ele com pesares. Então, por isso que ele ficava ainda com mais medo dessas vozes. E o autor apresenta aqui, Trindade Coelho apresenta essas vozes como somente ele sabendo o peso que essas vozes tinham na vida dele. E nisso, ele tentou tomar o seu destino, para onde que ele estava indo nesse momento. Ele estava sozinho, sem ninguém. E ele teve que enfrentar aquilo ali, passando a trancos e barrancos, chuvas muito fortes, muitos raios. E nisso ele foi ficando morrendo de medo, Ele estava morrendo de vergonha, de sentir medo naquele momento. E aquela voz chamando pelo nome de José Gaio sempre estava o perseguindo. Então ele andava para um lado, ele tentava seguir caminho, mas aquela voz fazia com que ele se atrofiasse ali e ficasse com bastante medo. E nisso dele ficar com medo da chuva, daquela tempestade, de muitos raios, relâmpagos caindo ali perto dele, ele acaba tentando se esconder, e ele fica coiridinho ali em um determinado local. E nisso, passos de outras pessoas se aproximam, E ele pensa ali que vai salvar ele, que vai dar a mão para ele. E ele, quando achou ali que estava salvo, que viriam ajuda para o salvar. Contudo, quando os passos estavam se aproximando, quando pessoas estavam se aproximando do local onde ele estava, ao invés dele gritar, ele se cala, ele não pede ajuda. Então, ali as pessoas passaram, aqueles passos daquelas pessoas
passaram e ele ficou ali naquele mesmo lugar onde ele estava, por conta ele não gritou, ele não externou que ele precisava de ajuda, que ele precisava de ser salvo daquele local que ele estava, do qual ele estava com muito medo, com receio do que poderia acontecer com a vida dele. Ele foi ficando com muito medo, cada vez mais com medo. Por quê? Naquele mesmo local, perto da cruz enorme, preta, e naquelas mesmas condições, em chuva, em tempestade, em raios, trovões, o pai dele ali havia morrido. Então ele temia bastante por aquele local especificamente e também por aquele cenário da natureza que estava fazendo com ele o que fizeram da mesma forma com o pai dele. A mesma situação em que ele estava, o pai dele também estava quando ele veio a falecer. O José Gaio ficou a noite toda, então ele sempre estava pensando no pai que havia morrido naquela mesma situação em que ele se encontrava. E nisso o dia foi chegando, né? A lua se rompeu, o sol foi chegando, e quando vieram, né, as pessoas da justiça, vieram outras pessoas para poder verificar a respeito de José Gaio, ele já estava morto, já estava sem vida e havia sangue pela boca, pelo olho, pelo nariz. Tanto temia, aconteceu ele morrer da mesma forma que o pai morreu. E nisso, né, a lua, aqui no livro, conta que o sol tentou reanimá-lo, né, com seu brilho escaldante, possivelmente, e não conseguiu, né, porque ele já estava sem vida, por conta dos trovões, da chuva, possivelmente. Mas existem muitas peculiaridades aqui nesse conto, especificamente Vas Victoribus. E aqui no livro conta que ao outro dia, está claro, foram lá os da justiça. O velho abade foi depois buscar o corpo. Os médicos nem lhe tinham mexido. Sangue pelos olhos, sangue pela boca, sangue pelo nariz, uma congestão. Aqui no livro usou de uma ironia que diz muito linda. Dissera um a rir. Uma pessoa abusou dele porque ele estava lá morto. E muito empregada, fizera o outro do lado indiferente. Mas quando os da maca disseram a um tempo, upa, esse bom velho do abade caiu de joelhos diante da cruz, numa convulsão agudíssima de choro. E elevando ao céu as mãos mirradas, ao céu que um divino azul fazia diáfano, ele exclamou soluçando: Senhor, Senhor, a vossa justiça tremenda, como é infinita a vossa misericórdia. Segredo de confissão, mas o abade bem sabia que tinha lhe matado José Tendeiro. Bem, então nesse livro, pessoal, para ficar um pouquinho mais claro para vocês, o que acontece? José Gaio é filho de José Tendeiro. E nessas mesmas condições de chuva, de raios, daquela tempestade qual José Tendeiro estava passando, ali ele executou o José Tendeiro, que é o seu próprio pai. Nisso, por isso que ele estava com muito medo de morrer naquelas mesmas situações, naquela mesma situação no qual o pai dele também faleceu por ele próprio. Bem, esse livro, como eu disse no começo, não é o meu gênero preferido por conta de ser assim, um terror, né, uma ação, algo que não é algo que me agrada, né, esse gênero que o Trindade Coelho escreveu. Eu acho que essas histórias são pesadíssimas, principalmente por ser de pai e filho. Contudo, esses contos que Trindade Coelho escreveu, ele retrata com muita riqueza de detalhes ser contos, ser histórias da vida transmontana campesina. Então, acaba que essas histórias, esses contos que Trindade Coelho traz, é o que poderia acontecer aí onde ele vivia, né, em roças, em fazendas, hoje trazendo para a nossa linguagem atual. Mas, bem, é um livro que dá para ler, o livro completinho. E também, esse conto, particularmente, como eu já disse,
Eu achei ele bem um pouquinho pesado, contudo, existem pessoas que gostam desse gênero, né, desse tipo de história. Eu confesso que ao chegar ao final da história eu fiquei com bastante pesar no coração. Contudo, o livro em si, de Os Meus Amores, é muito interessante ler. Aqui, o Trindade Coelho, ele vai contar algumas histórias, né, que passam da vida dos camponeses. Então, é interessante reconhecer, conhecer as histórias, principalmente também as peculiaridades aí de Portugal. Tem algumas expressões muito riquíssimas, né, desse povo que colonizou o nosso país, o Brasil. Então eu recomendo para vocês esse livro, recomendo para vocês que leiam Trindade Coelho, principalmente também porque ele é um escritor clássico, então tudo que é clássico é um padrão para as demais obras, é um padrão para qualquer outro tipo de escrita, e um exemplo, no caso, Trindade Coelho, como também todos os outros escritores clássicos. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse livro e também dessa resenha. Me acompanhe para que você possa ver mais resenhas desse livro, Os Meus Amores, porque aqui tem uma reunião de contos clássicos. E eu espero bastante que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreve aqui no canal, ative os sininhos das notificações, deixe sua curtida, compartilhe, que isso ajuda o canal a crescer e também a chegar a mais pessoas. Você tem alguma dúvida, tem alguma sugestão? Eu tenho um e-mail que é vlogsdanai@2021.com.br. Você pode me enviar por lá e eu estou te aguardando com qualquer sugestão. Eu espero bastante que você tenha gostado e até o próximo vídeo.